A Fossa das Marianas é a região mais profunda dos oceanos. Uma fossa oceânica é uma depressão profunda que se forma no fundo do oceano, e que costuma se encontrar na fronteira de alguma placa. Ela se encontra no Oceano Pacífico, e atinge 10.984 metros de profundidade. Ainda que a temperatura seja suportável, variando entre 1 e 3 graus Celsius, é a pressão intensa que torna esse local tão perigoso. Xenóforos, anfípodos e holoturianos vivem no fundo da Fossa Mariana. Os cientistas estudaram estas criaturas encontradas em imagens de vídeo da expedição James Cameron 2012. Infelizmente, não há muitas evidências para se trabalhar devido aos perigos extremos de explorar as profundezas do oceano. Com mais de 80% do oceano inexplorado, a possibilidade de desconhecidas na Fossa das Marianas é imensa. Os xenofióforos são amebas gigantes que vivem no fundo do mar, e são alguns dos maiores organismos unicelulares do planeta. Esses protozoários vivem nas regiões mais profundas do oceano, e pouco se sabe acerca deles, pois sua forma frágil os torna difíceis de se coletar. Esses organismos possuem várias formas e tamanhos, e podem se parecer com esponjas esféricas ou até discos planos. Os xenofióforos são essencialmente pedaços de citoplasma, um fluido viscoso contendo núcleos. Eles secretam fios semelhantes à cola de sua matéria fecal, que se ligam a minerais e outros objetos no ambiente, como restos de esqueletos, e os usam para formar um exoesqueleto. Os xenofióforos se movem sem anfípodes, são pequenos crustáceos, presentes por toda a parte do oceano. Contudo, uma espécie em particular habita na Fossa das Marianas. É o Hirondellea gigas, uma criatura semelhante a um camarão, com 5 metros de comprimento, que se alimenta de madeira que desce até o fundo do mar. Os anfípodes são pequenos crustáceos, presentes por toda a parte do oceano. Contudo, uma espécie em particular habita na Fossa das Marianas. É o Hirondellea gigas, uma criatura semelhante a um camarão, com 5 metros de comprimento, que se alimenta de madeira que desce até o fundo do mar. Essas criaturas conseguem ficar sem comida por muito tempo, mas vão comer quase tudo que verem pela frente, quase ao ponto de explodir. Esses anfípodes produzem uma enzima que os permite comer madeira, e que os cientistas acreditam ter potencial para criar etanol. O etanol é usado na criação de drogas, plásticos e cosméticos. Os holoturianos são uma nova espécie de pepino do mar luminoso. E ainda que essas criaturas se pareçam com um vegetal, eles são animais com parentesco com as estrelas do mar. Pepinos do mar são organismos peculiares, com um mecanismo de defesa incomum. Quando ameaçados, eles contraem os músculos e expelem os órgãos internos pelo ânus. Os pepinos vistos nas fossas do planeta possuem uma coloração violeta brilhante e transparente. Um peixe bem curioso que habita as Fossas das Marianas é o famoso peixe-caracol das Marianas. Esse peixe é a espécie de peixe encontrada no mais fundo possível da Fossa das Marianas até então. Os pesquisadores localizaram o peixe a 8 km abaixo do nível do mar, e os cientistas estimam que o peixe consegue mergulhar até 8,5 km. Essa espécie se adaptou para viver sob pressão extrema, e no completo escuro. Sua pele é transparente, ele não enxerga, além de ser um dos maiores predadores da Fossa das Marianas. Outros animais marinhos que vivem lá são o peixe-dragão das profundezas. Pode ser encontrado a até 1.800 metros de profundidade. O bichão tem dentes gigantescos e uma pele gosmenta e sem escamas que parece a de uma enguia. Para se guiar no escuro, o peixe conta com bioluminescência feita por produtos químicos produzidos internamente. A iluminação serve para atrair seus colegas ou se camuflar. Embaixo da boca, uma barbatana serve para confundir outros peixes acharem que encontraram um banquete, para então se tornarem presas do peixe-dragão. O peixe-olho de barril. A principal característica desse peixe é a sua cabeça transparente que acredita-se ser dessa forma para aumentar a iluminação por perto. Tem grandes olhos no formato de barris que sempre olham para cima, a fim de ver a silhueta de suas presas. O peixe já é conhecido pelos humanos desde 1939, mas por muito tempo não foi possível analisá-lo, pois trazê-lo para a superfície destruía os cadáveres, buscados de profundezas tão baixas quanto 760 metros. Hoje já se tem mais imagens e informações a respeito dele por conta do avanço da tecnologia de mergulho, mas ainda há muitas dúvidas sobre os aspectos reprodutivos e o ciclo de vida do animal. Outro espécime incrível, vivendo nas profundezas de nossos oceanos, é o peixe-pescador demônio do mar. Talvez o mais famoso dos animais das profundezas graças à sua aparência.
Seus olhos opacos e dentes afiadíssimos provavelmente já foram a causa dos pesadelos de algumas crianças. No entanto, não são nem muito grandes, as fêmeas podem chegar até 20 centímetros, e os machos, meros 2,5 centímetros. Mas se você achou a aparência desse peixe a parte mais estranha, espera até ouvir sobre a reprodução. O macho funde-se à fêmea, e seus olhos, dentes e barbatanas desaparecem juntamente a alguns órgãos internos, e em determinado momento os dois animais tornam-se um só. O que sobra do macho é essencialmente um banco de esperma usado pela fêmea para fertilizar seus ovos no momento oportuno. A antena no topo da cabeça serve para atrair as presas até seus dentes afiados, que são capazes de devorar animais maiores do que o próprio peixe. O tubarão goblin é um outro peixe que eu não poderia deixar de fora deste vídeo. Definitivamente o mais feio de todos os tubarões, esse narigudo pode descer profundidades de mais de 900 metros, indo mais fundo à medida que envelhecem, e ao invés da cor acinzentada comum em seus primos, sua coloração é roseada. Se nadasse por aí em profundidades menores, ele seria mais um risco para pernas e braços de surfistas, pode chegar a medir até 5,5 metros. Como uma fêmea grávida jamais foi encontrada para estudo, não se sabe como é a reprodução destes animais. O tubarão franzino é outro espécime de tubarão dentre diversos outros que habitam o local mais profundo de nosso planeta. O franzino chega a se parecer uma enguia, tendo um corpo fino, alongado, e uma cabeça jurássica que não se parece com nada do que encontramos em águas mais rasas. A genética deste tubarão remonta de ancestrais de até 80 milhões de anos atrás. Seu corpo de até 1,8 metros é repleto de brânquias franzidas através do corpo, o que dá nome à espécie, e o tubarão tem 20 fileiras de dentes no formato de tridentes. Além disso, gostam de estar sempre em profundidades maiores que 1.200 metros de profundidade. Quase sempre que o corpo desse tubarão é trazido à superfície para estudo, sua morte se dá quase que imediatamente devido à diferença de pressão, e por isso pouco foi estudado sobre o animal. Por um tempo acreditou-se que esta espécie operava como as enguias para atacar, mas observando-se o arranjo dos órgãos internos do bichão, chegaram à conclusão de que o mais provável é que seu ataque seja parecido ao de uma cobra. O peixe telescópico é um dos animais mais raros e bonitos de todo o planeta. Este polvo gosta de pegar carona com as correntes marítimas a mais de 2.000 metros abaixo da superfície do mar, e ao invés de ficar deitado, faz essa viagem esticado na vertical, teoricamente para dificultar sua localização para predadores mais abaixo. Se você o visse pessoalmente, provavelmente acharia que ficou delirante com a pressão, porque o animal é tão claro que é quase transparente, e entre cada um dos 8 tentáculos há uma ligação bem fina que dá um ar fantasmagórico à espécie. Os olhos que dão nome à coisa podem rotacionar e são saltados para dar o máximo de visão periférica ao polvo, e para que assim ele seja capaz de perceber presas e predadores. E por último, temos o fantástico verme zumbi. O nome assustador não é o único, também chamado de verme do osso, e o verme zumbi pode comer até mesmo os ossos de baleias, usando de ácidos para perfurá-los e chegar ao interior, e de bactérias simbióticas para quebrar o osso em proteínas e nutrientes que ele possa consumir. O que parecem ser galinhos que saem do verme servem para capturar oxigênio. Assim como entre os peixes pescadores, as fêmeas são maiores e os machos muito menores. Com corpos microscópicos, eles formam haréns no corpo da fêmea que, com o tempo, vão se movimentando até os óvulos e causam a fecundação. Você já imaginou alcançar o sucesso que sempre desejou no mundo das vendas? Seja você um empreendedor, freelancer ou empresário iniciante ou até mesmo um veterano no ramo, este e-book é o caminho para o topo. Nele, você encontrará estratégias comprovadas, dicas práticas e insights valiosos que o ajudarão a fechar negócios, conquistar clientes e impulsionar seus lucros nas primeiras 12 horas. O sucesso está a um clique de distância. Invista em si mesmo e comece a vender como um verdadeiro profissional hoje. Link no comentário fixado.